gostaria de agradecer o pastor pela oportunidade de estar abrindo as portas para um jovem iniciante, para quem está aí começando ainda, buscando aprender mais de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade dele ter aberto as portas e dizer que é uma honra, é um prazer para mim estar aqui juntamente com os irmãos para poder passar para os irmãos aquilo que Deus primeiramente passou para mim, para o meu coração, e logo mais vamos passar para vocês. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu peço que os irmãos abrem as vossas Bíblias em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Irmãos, o tema dessa mensagem é 4 princípios para Deus agir na tua vida. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor Espírito Santo de Deus venha abrir, ó Pai, o nosso entendimento nesta noite, Pai. Que o Senhor Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Deus, eu me coloco diante do Teu altar, ó Pai, como servo, meu Deus. Que o Senhor Espírito Santo de Deus venha me usar como instrumento, ó Pai, nesta noite, para transmitir, ó Pai, o recado, ó Deus, para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, ó Pai. Fala com cada um de nós, Deus, nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Como tema da mensagem, irmãos, 4 princípios para Deus agir na nossa vida. Muitas das vezes a gente se pega orando, a gente se pega buscando a face de Deus, e muitas das vezes a gente tem a impressão que Deus não tem ouvido, que Deus não tem escutado as nossas orações. Só que na verdade, irmãos, muitas das vezes a gente não aprendeu o princípio de orar. A gente tem orado da maneira errada. A gente, para falar a verdade, a gente não sabe como buscar a face de Deus. E aqui em 2 Crônicas 7,14, a gente pode tirar 4 princípios para a gente agir corretamente, orar corretamente e Deus agir na nossa vida. Eu anotei aqui algumas passagens bíblicas, está aqui no caderno. Eu anotei para não tomar muito tempo, para estar abrindo a Bíblia toda hora. E o primeiro princípio, irmãos, é se humilhar. Se humilhar, tornar humilde. Lá em Tiago 4,6, Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, quando você é humilde de coração, de todo o seu coração, Deus, Ele derrama da tua graça sobre a nossa vida. Mas aqui no começo do versículo, diz que quando nós somos soberbos, Deus se opõe a nós. Deus é contra nós. Então a gente tem que ser humilde. Se a gente quer que Deus derrama a graça dele sobre a nossa vida, a gente tem que ser humilde. Lá em Tiago 4,
versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmãos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, Ele nos exalta. Ele nos exalta. E esse versículo, irmãos, fala da nossa dependência de Deus, fala da gente reconhecer a soberania de Deus. Porque sem Deus, nada somos. Sem Deus, nada podemos fazer. E nós, irmãos, não podemos buscar a Deus somente quando nós precisamos. A gente tem aprendido a buscar a face de Deus somente quando estamos passando por lutas, somente quando estamos passando por problemas. E não é dessa maneira. A gente tem que buscar a Deus todo o nosso tempo. Todo o nosso tempo a gente tem que buscar a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente tem errado. A gente só tem buscado a Deus quando nós precisamos de algo. E precisamos buscar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele é. O coração que busca a Deus só quando Ele precisa, não é um coração humilde. Um coração que busca a Deus nos momentos que Ele precisa é um coração interesseiro. Não é um coração humilde. Então a gente tem que buscar a Deus não só quando a gente precisa. A gente tem que buscar a Deus todo o tempo da nossa vida, se humilhando diante dele, se humilhando diante da presença do Senhor, que assim Deus, Ele nos exaltará. Assim Deus vai ouvir as nossas orações e Ele vai falar aos nossos corações. E a gente tem que quero deixar claro para vocês, irmãos, que um coração que ele não é humilde, Deus rejeita. Um coração que não é humilde, Deus rejeita. E o segundo princípio que eu quero estar passando para os irmãos é a oração. A oração. E nós, irmãos, como eu disse no início da mensagem, nós não sabemos orar. Nós só ora quando nós precisamos. Na maioria das vezes. A gente só busca a Deus quando a gente está passando por algum tipo de problema. Quando Deus está abrindo as portas, quando tudo está tranquilo na nossa vida, a gente não está passando por lutas, muitas das vezes a gente esquece de orar. A gente esquece até mesmo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E a oração é o meio pelo qual nós relacionamos com Deus. Se nós não temos uma vida de oração, não tem como eu dizer, não tem como nós dizermos que a gente tem uma vida com Deus. A oração é a fonte de tudo. Não podemos dizer eu tenho intimidade com Deus se eu não tenho uma vida de oração. E não é orar porque a gente precisa de algo vindo da parte de Deus. Não é orar porque a gente precisa de um emprego, não é orar porque a gente precisa da solução dos nossos problemas. É orar reconhecendo a soberania de Deus. É orar buscando a face dele. Não existe vida com Deus sem oração. Eu quero que vocês guardem essa frase no coração de vocês. Não existe vida com Deus sem vida de oração. A vida de oração, irmãos, eu costumo dizer que é um estilo de vida. Você aprende a ter esse estilo de vida, você aprende a meditar na palavra do Senhor todos os dias. É difícil? É. Quantos de nós, muitas das vezes, agora eu vou pegar um propósito, vou orar 3 vezes ao dia, vou levantar um pouquinho mais cedo para estar buscando a face do Senhor, e muitas das vezes a gente acaba não cumprindo com esse voto que a gente faz com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E quantos de nós tem buscado a face do Senhor, se humilhando, pelo menos 3 vezes por dia? A oração, irmãos, a gente tem que entender que ela é muito mais importante
do que o nosso café da manhã que a gente toma, do que o nosso almoço, do que a nossa janta. A oração é muito mais importante do que isso. Porque sem oração, a gente vai morrer espiritualmente. Sem oração, não tem como nós, cristãos, ficar de pé. Paulo diz: orai, e orai sem cessar. Orai a todo tempo. A todo tempo a gente tem que estar buscando a presença do Senhor. A todo tempo a gente tem que estar reconhecendo a soberania de Deus. A palavra do Senhor lá em Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui o versículo é claro: buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, irmãos, a gente não vai encontrar Deus se a gente buscá-lo pela metade. A gente não vai encontrar a Deus se o nosso coração estiver dividido. Não tem como a gente buscar a face de Deus, a gente orar e Deus ouvir as nossas orações, se o nosso coração está dividido com tantas outras coisas. O nosso coração tem que estar voltado 100% para Deus, 100%. Tem um grande pregador, talvez alguns de vocês conhecem, chamado de Hudson Taylor. A história conta que o sol, antes do sol se pôr, ele já estava de joelho. Ou seja, o sol não se punha antes que ele estivesse dobrado os seus joelhos. Isso é vida de oração, isso é vida com Deus. O principal é buscar a face de Deus todos os dias pela manhã ao acordarmos. Será que é isso que a gente faz quando a gente acorda? É dobrar os nossos joelhos, agradecer a Deus porque Ele nos deu uma noite de sono abençoado? Ou será que muitas das vezes a primeira vez que a gente faz quando a gente acorda é pegar o celular, ver uma notícia, abrir o WhatsApp? E muitas das vezes estamos esquecendo do primordial, que é buscar a face do Senhor, que é a oração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a oração. Nós não podemos ter a oração como simples fato ali, porque muitas vezes a gente tem: acordei, obrigado Senhor porque acordei, estou com saúde, obrigado Senhor por este alimento, obrigado Senhor porque encerrei mais uma jornada de trabalho, agora estou indo para minha casa. A oração vai muito mais além disso. A oração é você conversar com Deus como você conversa com o teu amigo. A oração é você ter intimidade com o Pai, assim como você tem com a tua mãe, assim como você tem com o teu irmão. Então, a oração, ela é um estilo de vida. E nós precisamos adequar a este estilo de vida. A orar 3 vezes ao dia, assim como Daniel fez, ou mais, assim como Hudson Taylor. A primeira coisa que fazermos pela manhã é dobrar os nossos joelhos e adorar ao único que é digno de ser adorado, que é o nome sobre todo nome, Cristo. E o terceiro princípio, irmãos, é buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. Isto fala, irmãos, de uma busca intensa. Isso fala de uma busca não só pelo que Deus pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. Porque se nós buscarmos a face de Deus, porque Ele pode nos dar um bom emprego, porque Ele pode nos dar uma casa nova, a gente não vai encontrar a face dele. Temos que buscar a face do Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. A graça dele nos basta. A Bíblia diz: a tua graça me basta. Só precisamos disso para nos manter de pé, a graça do Senhor. Lá em Efésios 5:18
está escrito: não embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas encheis do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo aqui, irmãos, é buscar a face do Senhor. Porque quando você se abstém das coisas mundanas, quando você diz não ao pecado, automaticamente você está buscando a face do Senhor. Encher do Espírito Santo é isso, é buscar a face do Senhor. E assim como eu disse anteriormente, nós não vamos encontrar a face do Senhor se nós buscarmos pela metade. Não vamos encontrar a Deus se o nosso coração estiver dividido. Se o nosso coração estiver dividido entre a presença do Senhor, entre o pecado, entre as coisas que desagradam a Deus, nós não vamos encontrar a face do Senhor se o nosso coração não estiver ali 100% voltado para a presença do Senhor. E, irmãos, quando o nosso coração estiver 100% voltado, desejando, anseiando a presença do Senhor, Ele derrama graça sobre as nossas vidas. Ele derrama poder. Ele derrama unção. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam, nós não vamos conseguir encontrar a face de Deus se o nosso coração estiver dividido entre as coisas do mundo e as coisas do Senhor. Nós não vamos encontrar a face de Deus buscando Ele pela metade. Nós não vamos encontrar a face de Deus vivendo uma vida de oração medíocre. Nós não vamos encontrar a face de Deus se nós não formos humildes, se nós não nos tornarmos humildes. Para a gente encontrar a face de Deus 100%, o nosso coração tem que estar na presença de Deus. E não podemos buscá-lo de qualquer forma. Não podemos buscar a Deus de qualquer maneira, achando que de qualquer forma que a gente se achegar a Deus, Ele vai inclinar os seus ouvidos e atender as nossas orações. O quarto princípio, irmãos, para Deus agir em nossas vidas, é converter-se dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos. Isso fala, irmãos, de um desejo de correção, de um desejo de melhora, de um desejo de renúncia, um desejo de se tornar um homem novo, se tornar uma mulher nova, um desejo de abandonar o pecado, um desejo de lançar fora aquilo que nos afasta da presença de Deus. É isso que quer dizer convertei-vos dos seus maus caminhos. Porque não tem como a gente dizer que a gente é cristão, que a gente busca a Deus, se a gente ainda continua com as práticas mundanas. Não tem como a gente dizer que a gente é cheio do Espírito Santo, se ainda a gente tem praticado aquilo que entristece o coração de Deus. Não há perdão de pecados sem arrependimento. Por isso a gente precisa se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Porque não adianta nada, a gente está na igreja, a gente está buscando a face dele pela metade e ainda com práticas mundanas. A gente não vai encontrar a face do Senhor desta maneira. A gente tem que lançar fora tudo aquilo que Deus quer que a gente lance e trazer para dentro tudo aquilo que Deus quer que a gente traga. Tudo aquilo que Deus quer que a gente traga para o nosso coração, a gente tem que trazer. É sermos humildes, é ter uma vida de oração, é buscar a face dele. A gente tem que se encher de Deus e se esvaziar do mundo. A gente tem que se arrepender das nossas iniquidades.
Porque do contrário, irmãos, a gente não vai encontrar a face do Senhor. A Bíblia diz lá em Atos 3:9, Pedro dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os seus pecados, e venha um tempo de refrigério na presença do Senhor. Aqui Pedro pregando, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos para que sejam apagados os seus pecados. E assim, na presença do Senhor, a gente terá refrigério. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe, não tem como a gente dobrar os nossos joelhos diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados sem nós arrependermos. E pedir perdão pelos nossos pecados, irmãos, e arrepender, não é, eu pequei hoje, eu fiz tal coisa, eu me arrependi, eu fui lá pedir perdão para Deus. Passa um mês, uma semana, a gente está cometendo o mesmo pecado. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque se arrepender é não fazer mais. A gente pode cometer outro tipo de pecado, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós temos as nossas falhas. Mas o mesmo pecado sempre, o mesmo pecado, um pecado de estimação que a gente tem ali, peca, pede perdão, diz que se arrepende, vai lá, comete o mesmo erro. Então a gente tem que se arrepender para que seja apagado os nossos pecados. Porque se a gente pedir perdão para Deus e não nos arrependermos, o nosso pecado vai continuar lá. Ele não vai ser apagado. Ele vai continuar lá. E o pecado, ele gera distanciamento de Deus. Só que a partir do momento que a gente peca, a gente se arrepende de todo o nosso coração, Deus apaga esse pecado. Automaticamente nós nos vamos aproximar da presença de Deus. E é por isso que o salmista dizia, né, irmãos? Guia minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça e guia a minha alma. Eu entendo quando ele diz isso, irmãos, que a gente pode ter o que for, a gente pode ser o homem mais rico do mundo, a gente pode ter a melhor casa, mas se a gente não tiver esse refrigério, que a Bíblia diz que a gente só vai encontrar na presença do Senhor, a gente vai ser uma pessoa infeliz. A gente vai ser um cristão que murmura. Porque, irmãos, felicidade, paz, alegria, a gente pode rodar o mundo inteiro, que a gente não vai encontrar. A gente só vai encontrar na presença do Senhor. A gente vê muitas pessoas aí que tem tudo, tem a melhor casa, tem o melhor carro, viaja para tantos lugares, mas não tem esse refrigério que a Bíblia diz que a gente só encontra na presença do Senhor. Então, irmãos, para a gente ter esse refrigério, essa paz de espírito, essa alegria no nosso coração, a gente precisa estar nos caminhos do Senhor. A gente tem que estar buscando a presença dEle o tempo todo. E, irmãos, quando a gente entender esses 4 princípios, se humilhar diante de Deus, nos tornar humilde perante ao Senhor, Deus, Ele vai nos exaltar. O primeiro princípio foi esse: humilhar diante de Deus, nos tornar humilde a cada dia mais. E o segundo princípio, a oração. Vida de oração, vida de busca constante da presença do Senhor. O terceiro princípio, buscar a face do Senhor. E não alcançaremos a face dele se nós buscarmos buscarmos pela metade, com o nosso coração dividido.
E por último, irmãos, é nos converter e nos arrepender dos nossos pecados, porque não existe perdão se a gente não se arrepender. Os nossos pecados só serão perdoados se houver arrependimento. E quando a gente cumprir, irmãos, esses 4 princípios, quando a gente passar a ter uma vida de oração, a buscar a face do Senhor, a nos tornar cada vez mais humildes e nos arrepender dos nossos pecados, vai acontecer aquilo que está lá em 2 Crônicas 7:14. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É promessa de Deus para a nossa vida. E o que mais me chama a atenção neste versículo, irmãos, aqui diz: se o meu povo, não está dizendo se o pastor, se o diácono, se um levita, se o meu povo, em união, buscar a face do Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. E hoje, irmãos, falta muito isso dentro das igrejas. Falta essa união, falta esse se o meu povo, a união, se o meu povo buscar. Muitas das vezes a gente tem esperado só pelo pastor, só pelas aquelas pessoas que estão na liderança. A gente só espera que ele busque. E através da busca dele, Deus venha ouvir a nossa oração. Deus venha perdoar os nossos pecados, Deus venha sarar a nossa terra. Mas aqui é um conjunto, como um todo. Se o meu povo buscar a minha face. Então aqui a gente vê a união que a gente precisa ter como irmãos. Hoje em dia tem faltado a comunhão dentro de muitas das igrejas. Estou falando principalmente na qual eu congrego. Hoje em dia você vê pessoas brigando por coisas simples que não tem nada a ver, por cargo, por eu vou pregar, por eu vou isso. E o mundo está lá fora, precisando de pregadores, precisando de ministros de louvor. E muitas das vezes a gente tem procurado cargo dentro da igreja, procurado fazer algo dentro da igreja. A gente tem nos acostumado a pregar para crente, enquanto pessoas lá fora estão sedentas, enquanto pessoas lá fora precisam da nossa oração. Precisa que nós nos unimos como um todo e orarmos em união, buscando a face de Deus. Porque se o corpo de Cristo, a igreja de Cristo não tiver união, de nada adianta a gente dizer que é cristão. Porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu não vai ter igreja A, não vai ter igreja B. E a gente precisa buscar dentro de cada um de nós também essa comunhão com os nossos irmãos, essa comunhão com os nossos líderes, essa comunhão com a igreja. Porque, irmãos, a comunhão é tão séria, mas tão séria que a Bíblia diz que se a gente não estiver em comunhão com o nosso irmão, Deus não recebe a nossa oferta. Independente do valor, qual for ela, se você não estiver em comunhão com a tua igreja, se você não estiver em comunhão com aquela pessoa que você chama de cristão, que você chama de irmão, Deus não recebe. Para a gente ver a importância da comunhão entre nós, irmãos, a importância da comunhão dentro da igreja. Nem a Santa Ceia que a gente toma, se a gente não estiver em comunhão com os nossos irmãos, a gente está comendo para a nossa própria condenação. Então, irmãos, além desses 4 princípios para Deus agir na nossa vida, a gente precisa
ter comunhão com nossos irmãos. A gente precisa ter comunhão com aquelas pessoas que sentam do nosso lado, com aquelas pessoas que chamamos de amigo. E através da comunhão dentro das igrejas, a gente vai passar a orar nesse contexto. Se o meu povo orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Irmãos, a gente tem que entender que a oração é poderosa. A gente consegue solucionar todos os nossos problemas através de uma vida de oração. Não há nada que Deus não responda. Um coração quebrantado, aquela pessoa que tem ali buscado a presença de Deus sem reserva, tem buscado a presença de Deus ali, a face dele, tem orado, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que, por mais que às vezes tropeça, se arrepende, não tem como. Deus não resiste a um coração